Muito obrigado. Agradeço ao doutor Abiezer Apolinário da Silva e ao doutor Douglas Roberto de Almeida Batista e convido agora para falar em nome da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, o senhor Ivan Bonfim da Silva. Excelentíssimo senhor ministro Barroso, ilustre representante do Ministério Público, ausente, mas necessária a saudação também ao advogado-geral da União, integrantes da mesa, expositores, senhoras e senhores aqui presentes, trago minha palavra em nome da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, e, antes de discorrer sobre a posição da CONAMAD em relação ao tema em debate, quero que fique registrado nos corações dos presentes 2 provérbios de Salomão. Primeiro, nas sábias palavras de Salomão, diz assim: quem se cerca de conselheiros, sábio é, e que na multidão de conselheiros há sabedoria. Vossa Excelência, ao permitir que a sociedade brasileira viesse a esta audiência pública se manifestar sobre esse tema de tão expressiva relevância, Vossa Excelência denota que pretende que as diversas mentes aqui presentes possam traduzir aquilo que seus respectivos segmentos entendem sobre o tema. É uma atitude nobre, que merece a devida consideração, porque, na multidão desses conselheiros, o que queremos alcançar é a sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é mais do que conhecimento. O conhecimento, entendido como uma sedimentação de conteúdos de natureza acadêmica, frutos da pesquisa científica. Mas a sabedoria vai além. É a própria vida, é a experiência, é a reunião de êxitos e derrotas, de frustrações e de alegrias, que habilitam o homem a ser um conselheiro. Salomão, mais adiante, também traz a seguinte expressão: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Certamente o que Vossa Excelência pretende, ao elaborar o voto que será submetido ao plenário desta Casa, é a segurança jurídica, essencial para que as decisões emanadas do Poder Judiciário convaleçam e tragam para a sociedade paz. Excelência, antes de avançar nas minhas palavras, eu quero trazer à memória que a Assembleia de Deus, tal como dito por meus colegas de ministério, ela está atuando no Brasil há mais de um século, fruto da visão missionária de 2 jovens suecos que, vivendo nos Estados Unidos, tiveram uma revelação de Deus e vieram para o Brasil, desembarcando ali na cidade de Belém, no mês de novembro de 1910, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles foram os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Mas as Assembleias de Deus no Brasil se espalharam, estão em todos os estados e municípios, inclusive concorrendo com o Bradesco, com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, em muitas cidades e situações em que o que existe de prédio que é mais conhecido na cidadezinha ou a agência do Correio, ou uma agência do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou
o referencial até geográfico que orienta para muita gente. Aquela igrejinha na beira da estrada, Assembleia de Deus, você entra depois dela ou entra antes dela, mas isso é fruto da paixão evangelística. E graças a Deus, nós não atuamos em concorrência com ninguém, porque o campo é o mundo. Todas as pessoas são amadas por Deus e nós entendemos das nossas pregações que toda e qualquer pessoa, para aquela pessoa, Deus tem um plano de salvação. E por isso que a Assembleia de Deus chegou hoje a essa cifra trazida aqui no conhecimento da pesquisa do IBGE, a algumas dezenas de milhões de membros. Eu sou neto de um dos fundadores da Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, foi fundada por um jovem chamado Paulo Leivas Macalão, que fora para o Rio de Janeiro, atendendo determinação de seu pai no início do século XX, para se formar na Escola Militar de Realengo. Conheceu o Evangelho, declinou da vocação militar e se tornou um grande pregador da Palavra de Deus. Este jovem, no dia 15 de novembro, ele fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, porque entendia ele que, além dos missionários atuantes, ele tinha uma missão a cumprir também como pregador e propagador da fé. E, ao ter sido vocacionado por Deus, ele funda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, e assim se denomina porque sua sede está no bairro de Madureira. Este pastor viveu até o ano de 82 e sua atividade evangelística é reconhecida pelo fato de que hoje a Assembleia de Deus de Madureira reúne em seu hall de membros um número aproximado de 6 milhões de pessoas, com aproximadamente 40 mil ministros e alguns milhares de templos espalhados pelo solo brasileiro. Pastor Paulo Macalão foi recolhido à glória no ano de 82 e logo depois a liderança ficou por conta do bispo doutor Manuel Ferreira, quem eu tenho a honra de representá-lo aqui hoje, porque apenas da semana passada, na quinta-feira, eu recebi essa incumbência. O nosso bispo seria o expositor, mas por necessidade de atender algumas agendas pessoais, sem desmerecer a grandeza deste ato, ele determinou que eu aqui estivesse, que para mim é uma tarefa difícil representar o bispo Manuel Ferreira. Mas eu vou na seguinte lógica. A CONAMAD tem como posição em relação à questão do ensino religioso nas escolas públicas que o Estado, por ter optado pela laicidade, a CONAMAD reafirma sua posição de que nenhum ensino religioso deve ser oferecido pelas escolas públicas brasileiras. Nós entendemos que o Estado é laico, em que pese o fato de se encontrarem esculpidas na Carta Política alguns dispositivos que se referem a essa previsão, mas a CONAMAD reafirma sua vocação republicana, de que a escola pública não deve ser ambiente para a propagação de ensino religioso, quer seja confessional ou não confessional. Esta é a posição da CONAMAD. Por quê? Porque a CONAMAD entende que a nossa formação histórica contemplou e concedeu precedências que ficaram demonstradas que não foram traduzidas como respeito às individualidades do povo brasileiro. Nós receamos que as precedências históricas possam traduzir no curto, médio e longo prazo sentimentos e eventuais prejuízos àquelas minorias que na formação de nossa história foram excluídas
quer seja do alcance da informação, quer seja da possibilidade dessas minorias participarem do debate e da construção do processo decisório. Nós acreditamos que o ambiente mais recomendado para o ensino religioso se restrinja aos templos, às agremiações e aos locais que as mais diversas entidades, quer de natureza religiosa, filosófica ou outras formas de expressão do pensamento, possam oferecer para a sociedade, para que, uma vez que o cidadão tenha interesse e que isso já esteja no seu âmbito familiar, ele procure estes locais e lá fique inteirado das doutrinas, dos princípios, dos conceitos que norteiam as mais diversas religiões, ora praticadas no Brasil. Então, com estas breves palavras, eu quero dizer para Vossa Excelência que, primeiramente, louvamos a iniciativa do Ministério Público de bater na porta do Poder Judiciário com essa ADIM, que, em que pese o fato do pedido estar um pouco distante da nossa posição, CONAMAD, mas o Ministério Público é voz do povo também. Eu tenho um filho que é integrante do Ministério Público do Distrito Federal. Tenho uma filha que é advogada e professora militante no Rio de Janeiro. E eu sou o menor da minha casa, advogando ali, roçando minha barriga no balcão das varas. Eu tenho extraído sustento para 5 filhos. 2 já estão praticamente encaminhados. De 32 anos a 4 anos, tem tudo que é menino lá em casa. E assim, Excelência, eu louvo a iniciativa do MP. Louvo também, acima de tudo, a iniciativa de Vossa Excelência. Olha, eu não vou fazer aqui nenhum lançamento de confete para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência é uma daquelas pessoas que possui capacidade diferenciada para compreender, na ótica da sensibilidade, essa gama de ideias que se encontram aqui hoje. E eu tenho certeza, um dia desse eu estava numa audiência e falei para o meu cliente: meu amigo, deixa Deus cuidar da tua causa. E a advogada da parte adversa falou para mim que aquele não era local para falar de Deus. Eu falei: acima da cabeça do juiz está a imagem do Cristo. Se não puder falar de Deus aqui, quem deveria me cercear era o próprio presidente do ato. Então, em nome de Deus, eu tenho certeza que o melhor encaminhamento será dado. Independente da minha posição ser vencida ou não, eu tenho certeza que aquilo que é melhor para o povo brasileiro já está reservado pelo Senhor Jesus Cristo. E na sabedoria que o Espírito Santo já lhe deu e continuará iluminando o vosso entendimento, Excelência, Vossa Excelência trará um voto que será, para mim, tenho certeza, um monumento jurídico que vai nortear os demais ministros naquela decisão final desta casa. Rogo a Deus que todos sejam abençoados, não em nome de religião nem de denominação, mas que o Senhor Jesus Cristo derrame na vida de cada um dos presentes e daqueles que nos ouvem e nos assistem a sua graça infinita e o seu amor e seu beneplácito. Muito obrigado. Agradeço a participação do doutor Ivan Bonfim da Silva. Eu fiquei pensando, doutor Ivan, se Deus assumisse a causa por um dos lados, o outro advogado estava frito. Né? Mas teve recurso, Excelência. Mas aí caberia a recorrência. Eu gostaria de convidar